Boa tarde, bem-vindos ao primeiro webinar promovido pela Rede Cultura 2027, cujo objetivo é o da partilha de ideias e experiências em torno da temática da fotografia na Rede Cultura 2027. Esta sessão insere-se num ciclo mais alargado de webinars que será promovido até ao dia 21 de abril. Estes encontros pretendem estimular a reflexão e o debate de ideias, podendo ser acompanhados através desta página de Facebook, às quartas-feiras, ao final da tarde. A Rede Cultura 2027 é constituída por 26 municípios, com ligações históricas entre si, que se uniram em prol da promoção e partilha de criações e recursos artísticos e culturais no território que abrangem, da qual emergiu um grupo de atores culturais, pessoas, projetos e instituições com interesse especial pela fotografia. Deste modo, o que pretendemos hoje é refletir sobre que futuro queremos para a fotografia da rede até 2027 e de que forma pode este tema ser trabalhado no programa da candidatura à Capital Europeia da Cultura, a entregar até ao final deste ano. Esta primeira sessão é dedicada ao tema Infraestruturas Museológicas, os Arquivos e a Fotografia. As infraestruturas museológicas e os arquivos dedicados às imagens em geral e à imagem fotográfica em particular, têm como missão a salvaguarda e a conservação do património técnico e artístico, o estudo e o pensamento que estrutura a coleção, mas também, mais importante, todas as tarefas de mediação e literacia da imagem em geral e do fotográfico em particular. Pretendemos, assim, refletir sobre todas estas questões e ainda partilhar algumas ideias sobre como se pensa e implementa um museu e como este se articula com os demais da cidade e do território. Hoje temos connosco 4 convidados que têm desenvolvido nos últimos anos vários projetos em torno desta área. Agradeço desde já a participação aos nossos convidados. Vou iniciar esta sessão pelo António Ventura, que é pós-graduado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, pelo ISCTE, entre outros. Estudou fotografia aplicada em arqueologia, conservação e trabalho de museus no Departamento de Arqueologia da Universidade de Londres. É professor adjunto da Unidade Departamental de Artes, Design e Comunicação do Instituto Politécnico de Tomar e integra a Comissão Coordenadora do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, na Casa dos Cubos. Foi também fotógrafo no Departamento de Arqueologia do antigo Instituto Português do Património Cultural e no Museu Nacional de Arqueologia. Trabalhou diretamente com a equipa de projetistas que criaram o Laboratório de Fotografia Aplicada à Conservação, trabalho de museu e arqueologia, no Politécnico de Tomar, tendo coordenado esse laboratório durante vários anos. Foi ainda responsável pelo projeto de recuperação do espólio fotográfico de António de Silva Magalhães, na Câmara Municipal de Tomar, tendo sido responsável pela edição do catálogo impresso e em versão multimédia, bem como pela montagem da exposição e por conferências realizadas em Lisboa, Porto e Tomar. Como diretor do curso superior de fotografia da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, coordenou a edição de catálogos e montagens de exposições do curso, também em diversas cidades do país. António Ventura, Tomar, através do Instituto Politécnico e da Câmara Municipal, que herdou o espólio de António de Silva Magalhães, e a partir daí foi constituindo um arquivo fotográfico. Tem já um largo historial de práticas associadas à conservação, ao tratamento e às ações relacionadas com a cultura fotográfica em geral. Em que contexto surge o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar e qual o papel que esta instituição desempenha no território e na promoção desta cultura fotográfica e que expectativas de desenvolvimento para o futuro? O micro.
Agradeço, Catarina, agradeço a todos também a vossa presença e a possibilidade de estar aqui convosco neste debate. Para responder à pergunta, iria tentar partilhar aqui um documento que talvez ajude a compreender melhor esta situação. Só um momento, peço desculpa. Não sei se já está à vista. Já está disponível? Sim. Está. Ok. Então, nesse caso, o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar resulta criado em 2018, resulta de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, que foi, como disse, realizado. Este protocolo foi constituído em 2018. Mas há de facto antecedentes e que são, penso eu, interessantes de referir, porque remontam a 1996 e remontam inclusivamente à primeira colaboração com o próprio engenheiro Luís Pavão, aqui presente, que integrou este projeto na qualidade de responsável técnico pelo mesmo, pela conservação do espólio fotográfico Silva Magalhães. Estava à guarda da Câmara Municipal de Tomar, na época, e que era preciso preservar e conservar. Este projeto integrou também alunas, mais propriamente do curso de Conservação e Restauro do Instituto Politécnico de Tomar, que depois de participarem numa das primeiras ações de formação organizadas também em conservação de fotografia e implementadas pelo Instituto Politécnico de Tomar com a colaboração do engenheiro Luís Pavão, fizemos em Tomar 2 pequenos cursos, 2 formações nesta área, e o que possibilitou aos nossos estudantes em conservação a perceberem-se das problemáticas da fotografia, da conservação de fotografia mais propriamente, e integrarem este projeto que foi desenvolvido ao longo de vários anos e que em 2004 organiza uma exposição, a edição de um catálogo, um CD-ROM, e a partir daqui depois se participa em vários encontros relacionados com as problemáticas da conservação da fotografia, da cultura fotográfica e da conservação da fotografia. Aqui também aconteceu uma coisa interessante, que foi a Câmara de Tomar, que já possuía a coleção, o espólio herdado a partir do que os herdeiros do Silva Magalhães entregaram à Câmara na condição desta preservar esse espólio, acabou por adquirir a noção de que precisava de criar uma estrutura para esse efeito. Este próprio projeto de recuperação foi o início disso, mas depois a própria Câmara criou o lugar de técnico superior em conservação e restauro, em conservação de fotografia, e formalizou uma abertura de concurso público para esse técnico e formalizou a existência de um arquivo fotográfico que recebeu o nome do fotógrafo do século XIX, António da Silva Magalhães. Portanto, este foi o primeiro momento, digamos assim, que relacionou a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar à volta da questão da fotografia, da cultura fotográfica e da preservação de um património histórico, neste caso. Isto aconteceu há cerca de 20 anos atrás. Um pouco mais tarde, houve uma outra oportunidade de uma relação que envolveu o antigo Gabinete de Apoio Técnico de Tomar, a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, nas comemorações dos 30 anos de atividades, quando este gabinete foi encerrado, e fez-se uma exposição sobre esses 30 anos, uma exposição fotográfica que, por acaso, inaugurou a própria Casa dos Cubos, onde agora funciona o Centro de Estudos, em 2008. Esta edição foi realizada em 2007 para comemorar precisamente este aniversário. Isto envolveu a licenciatura em fotografia, já envolveu a licenciatura em fotografia, e a Câmara de Tomar e o Gabinete de Apoio Técnico de Tomar, que estava em processo de encerramento. Já de referir que o envolvimento dos estudantes de fotografia, da licenciatura em fotografia do Instituto Politécnico de Tomar, do curso de Conservação e Restauro e do curso de Design e Artes Gráficas foi sempre uma realidade que aqui aconteceu na produção e no desenvolvimento destes projetos. Um pouco mais tarde, já em 2011, houve a possibilidade de organizar uma grande exposição relacionada com o espólio fotográfico de António Passaporte, que ele realizou aqui em Tomar nas décadas de 50 e 60 e que a Câmara, entretanto, adquiriu para o seu arquivo fotográfico
Isto permitiu organizar no fundo, uma exposição em 3 momentos, em 3 edifícios diferenciados. Um deles, a Casa dos Cubos, em 2011, já serviu para uma exposição de fotografia desta natureza. Outro projeto muito mais recente, que documenta esta relação entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar, foi este, que resulta de um projeto de investigação aplicada realizado pelo Instituto Politécnico de Tomar por mão da engenheira civil Anabela Moreira e da arquiteta Inês Serrano, que estudam a questão da arquitetura moderna em Tomar e que propõem este roteiro nestas décadas de 1930 até 1965. Foi um projeto patrocinado pela Ordem dos Arquitetos, pela Câmara Municipal de Tomar e pelo Instituto Politécnico de Tomar. Portanto, neste caso, portanto, estamos perante uma relação de 20 anos durante a qual se foram realizando inúmeros projetos. Estes são alguns casos mais interessantes ou mais significativos, até pelo modo como se envolveram estudantes, como se envolveram profissionais relacionados com as áreas de incidência destes projetos e os produtos finais dos mesmos, na forma de exposições, catálogos ou CD-ROM, como foi o caso do António da Silva Magalhães. E chegámos a 2018 com esta consciência de que havia já um trabalho feito, havia já um percurso, uma relação fundada na fotografia e na relação de Tomar com a fotografia. Aqui também talvez seja de referir, porque a Câmara de Tomar herdou um espólio fotográfico do século XIX e criou uma relação com a fotografia no contemporâneo, reconhecendo uma importância da fotografia no contemporâneo. O Instituto Politécnico de Tomar, praticamente desde a sua fundação, que também tem uma relação estruturada com a fotografia. O Instituto promove o ensino da fotografia desde essa fundação, nomeadamente nos cursos de conservação e restauro, nos cursos de artes gráficas e depois, mais tarde, no próprio curso de fotografia, que durante 17 anos foi a única oferta formativa no nível do ensino superior público em Portugal, até há 3 anos esta parte, quando o Instituto Politécnico do Porto também abre uma licenciatura em fotografia e já passamos a ser duas instituições de ensino público a oferecer esta formação ao nível da licenciatura. Daí que há em Tomar uma predisposição para a fotografia e surge aqui esta oportunidade. A Casa dos Cubos é um edifício notável na cidade de Tomar, relacionado com o complexo industrial da Levada de Tomar, recentemente também recuperada. A própria Casa dos Cubos sofreu um processo de profunda remodelação arquitetónica que versou, e principalmente o interior do edifício, já que o traço exterior estava intocada, o interior do edifício estava completamente disponível porque tinha sido, entretanto, muito degradado e nunca tinha tido, provavelmente, grande qualidade arquitetónica e construtiva, daí que estava disponível e o edifício sofreu alterações muito significativas que mereceram, inclusive, um prémio internacional de arquitetura de interiores relevante e que faz com que a casa seja visitada por estudantes de arquitetura, por pessoas interessadas nestas problemáticas, e essa casa estava disponível por circunstâncias particulares da vida do município de Tomar, e aí houve este encontro e tomou-se consciência de que havia aqui uma oportunidade para criar alguma coisa relacionada com a fotografia que construísse aqui um vínculo especial e que reunisse as capacidades instaladas quer na Câmara de Tomar, quer na Câmara Municipal de Tomar, quer no Instituto Politécnico de Tomar. A Casa dos Cubos já tinha uma predisposição, ou seja, a estrutura arquitetónica, o plano arquitetónico já vinha muito de encontro a uma atividade deste género, a uma estrutura deste género. Portanto, tem uma sala de exposições no resto do chão, tem instalações no primeiro piso que se adequam com bastante qualidade às necessidades de um centro de estudos ligado à fotografia, onde é necessário organizar um laboratório, por exemplo, como é o caso. Temos um pequeno laboratório de fotografia com uma particularidade interessante, tem um envidraçado para o exterior, o que não é muito frequente, mas já experimentado. De facto, tem um filtro
vermelho, que permite a utilização normal de um laboratório tradicional analógico a preto e branco, em boas condições, já experimentado, como disse, inclusive em workshops que envolvem a fotografia analógica em geral, os processos históricos, que é uma herança que o engenheiro Luís Pavão deixou em Tomar, felizmente, e que nós continuamos a desenvolver e a aprofundar, nomeadamente no Centro de Estudos, com esses workshops abertos ao público. Temos também tido participação tentando envolver sempre as escolas, também em pequenas oficinas, workshops que, desde as crianças que têm a idade até outras que têm participado com muito interesse e de parte a parte sempre. Temos um arquivo também, o Centro de Estudos organiza-se a partir da ideia de coleção de arquivo, de memória fotográfica, digamos assim. O Silva Magalhães, o arquivo de Silva Magalhães remonta ao século XIX, ou à segunda metade do século XIX, mas depois também ao princípio do século XX, os filhos de Silva Magalhães prolongam esse trabalho até aos anos 30 do século XX. Entretanto, recebemos outras coleções de outros fotógrafos, como é o caso do António Passaporte, como já foi referido, e outros, e que enriqueceram este arquivo, e depois temos mantido, nestes últimos 3 anos, uma atividade no contemporâneo, na fotografia digital, que evidentemente vai incorporar também o arquivo, não direi o arquivo histórico, mas o arquivo contemporâneo do centro, podendo depois produzir-se a partir daí as manifestações contemporâneas da fotografia, como foi o caso das várias exposições que já organizamos. Então, algumas imagens de arquivo. Temos feito workshops em preservação e conservação de coleções fotográficas mais dedicadas às coleções privadas e às pequenas coleções de pequenos colecionadores que se debatem com esta problemática. Desculpem. Temos a valência também da conservação de fotografia, temos que tratar os nossos originais, evidentemente, e ajudar outros a fazê-lo. Também temos essa propensão e essa vontade de contribuir para fazer formação em geral nesta área, para ajudar outras entidades individuais ou coletivas que necessitem de apoio para saber como preservar uma pequena coleção. Organizamos exposições temporárias na sala de exposições e fazemos formação. Organizamos conferências, como foi o caso desta, associada a uma das exposições que aqui esteve sobre a problemática dos incêndios florestais e do território, vista através de uma fotografia de território que foi produzida a partir de uma residência fotográfica organizada no território de Mação e participada por estudantes da licenciatura em fotografia. Recebemos visitas de estudo e organizamos conferências sobre diversos assuntos relacionados com estas problemáticas. Temos um conselho consultivo que nos apoia. E já construímos uma relação de parceria com entidades regionais, nacionais e até internacionais. Privilegiamos muito a relação com as escolas, nomeadamente temos um protocolo com o agrupamento de escolas templários de Tomar. Recentemente estamos agora a construir um protocolo de cooperação com uma associação cultural Marquesa de Ciranda, organizada por jovens tomarenses, que está a começar e a querer desenvolver ações nesta área da cultura e da fotografia em geral. Temos um protocolo com algumas câmaras municipais, nomeadamente a de Lagoa, relação interessante com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Os Fatias de Cá são parceiros em diversas ações que já desenvolvemos. O Instituto Terra e Memória, Mação, que nos tem apoiado e que nos apoiamos mutuamente, evidentemente. Com o MIMO, agora, recentemente, começámos a ter uma relação de proximidade e tentamos organizar e estruturar uma parceria que venha, eventualmente, a ter um caráter permanente e mais profícuo. Temos uma boa relação com o Museu da Paisagem, um projeto relativamente recente construído a partir do Instituto Politécnico de Lisboa. Com a Rede de Cultura, aqui estamos nós, precisamente por isso,
uma relação interessante com a Universidade de Artes de Bucareste, Roménia, com a qual temos mantido uma proximidade e temos recebido estudantes de doutoramento nesta área das artes interessados em fazer aqui estágios profissionais no enquadramento do programa Erasmus. Com a Universidade do Algarve estamos a desenvolver um projeto relacionado com uma parte do espólio fotográfico que diz respeito aos fotógrafos Asta e Luísa Almeida Dessa, e o Instituto da História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa tem-nos também apoiado e com o qual temos uma proximidade bastante interessante. Temos projetos em curso. Este ano, há pouco tempo atrás, conseguimos construir uma plataforma na web para repositório de projetos em fotografia e território, que tem tido bastante sucesso, já registrou cerca de 15 mil visitas em pouco mais de 2 meses, 3 meses de existência. Temos já cerca de 20 autores de referência que se disponibilizaram para colaborar com esta plataforma, cerca de 30 projetos de fotografia e território juntos na mesma plataforma, em diálogo permanente e acrescentados por documentação, por entrevistas, por material audiovisual que vai enriquecendo esta estrutura. E estamos apostados em desenvolver esta ideia da fotografia e território de uma maneira abrangente, evidentemente, mas para já organizando um ciclo de conferências, de videoconferências, melhor dizendo, que vão ser realizadas agora proximamente. Vão começar, a próxima já é no final de abril, com o fotógrafo Duarte Belo, que tem uma vida inteira dedicada a esta área da fotografia e território, o país fotografado de les a les, com mais do que 1 milhão de fotografias já realizada e com muitas exposições, muitas publicações, muito trabalho e muita sabedoria à volta desta questão da fotografia e território. E vamos também organizar um ciclo de exposições com autores que estão relacionados com a plataforma na web e que vão também ter a oportunidade de ver trabalho seu exposto fisicamente na Casa dos Cubos, num projeto para já, num ciclo que começa em abril e vai terminar em novembro. Vamos também organizar uma residência em fotografia e território dedicada aos estudantes de fotografia, de cinema ou outros de artes, desde que tenham alguma preparação em fotografia e que queiram confrontar-se, no bom sentido da palavra, com esta ideia da explicação, da compreensão de um determinado território através da fotografia ou naquilo que a fotografia pode contribuir para aumentar conhecimento à volta de uma questão como esta. Estamos envolvidos com o projeto Museu Aldeia, que a Rede Cultura promove. Vamos representar, somos o Museu de Tomar, que vai junto da aldeia de Mosteiro, levar uma proposta museográfica para lá, para depois obter um retorno proposto pela própria população da aldeia, num diálogo que certamente será extremamente interessante. E temos um projeto em desenvolvimento que pretende fazer com que, eventualmente, contribuir para integrar a fotografia no processo de ensino e de aprendizagem de uma maneira consistente e produzindo resultados imediatos, se possível. Estamos a preparar esse projeto, a desenvolvê-lo e a aprofundá-lo. Temos uma série de parceiros já estruturados neste sentido, desde a Escola Superior de Educação de Santarém, o Agrupamento de Escolas Temporárias de Tomar, a Universidade de Artes de Bucareste e o Plano Nacional das Artes, empenhados nesta ideia. A fotografia na Rede de Cultura, como já disse, o Algarve de Asta e Luísa Almeida Dessa está em preparação. Infelizmente foi impedido pela pandemia e pelos confinamentos, mas está em curso um projeto para a partir do espólio fotográfico destes autores, que são cerca de 50 e muitos mil exemplares que o Instituto adquiriu por interposta pessoa do engenheiro Luís Pavão, quando o mestrado de fotografia, em conservação de fotografia, ainda aqui existia, e que adquiriu este espólio fotográfico junto da fotógrafa Asta, viúva do fotógrafo Luís Almeida Dessa, e que vendeu ao IPT, na condição do IPT vir a desenvolver a sua conservação e divulgação, que é o que estamos a fazer, nomeadamente com este protocolo começado do Algarve, que vamos tratar, digamos, a parte da coleção que diz respeito ao Algarve
e mesmo assim são uns milhares muito largos de diapositivos que estão a ser estudados e tratados para esse efeito. E estamos a criar um clube de fotografia que se estrutura na ideia da disponibilização de um laboratório de fotografia analógica à população de Tomar, mediante algumas condições de utilização, evidentemente, mas que nos vão permitir disponibilizar à cidade de Tomar esta possibilidade de qualquer pessoa que se interesse pela fotografia e pelo modo de trabalhar da fotografia com materiais sensíveis físico-químicos, digamos assim, não eletrónicos, poder fazê-lo num laboratório com as condições mínimas para o efeito. E terminava esta parte da minha apresentação com esta imagem final da localização, digamos, da Casa dos Cubos, antigo armazém da estrutura do complexo industrial da Levada de Tomar, que agora, enfim, serve de armazém à cultura fotográfica e ao arquivo fotográfico e de fábrica de projetos, digamos assim, se quisermos fazer esta analogia, num local privilegiado como é este, junto ao Rio Nabão e próximo à vista do Castelo e do Convento de Cristo. Ficam as referências às nossas plataformas digitais. Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora, então, ao nosso próximo convidado. Luís Pavão é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, mestre pelo Rochester Institute of Technology e Master of Fine Arts on Photography Museum Science. É desde 1979 fotógrafo freelancer no ramo da fotografia de arquitetura e etnográfica, trabalho pessoal nos campos da fotografia panorâmica e impressão fotográfica por processos alternativos. É fundador e gerente da Lupa, Luís Pavão Limitada, empresa especializada em conservação e digitalização de coleções de fotografia. É conservador das coleções de fotografia do Arquivo Municipal de Lisboa. É ainda autor de Tabernas de Lisboa, Fotografias de Lisboa à Noite, e de conservação de coleções de fotografia, bem como Lisboa em vésperas do terceiro milénio. O Luís Pavão tem uma grande experiência associada ao Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa, que é uma das referências a nível nacional, e na gestão e conservação de arquivos no âmbito da atividade empresarial. Qual é a importância de um arquivo fotográfico associado a um município e à gestão do território? Que problemáticas e necessidades tem esse tipo de estruturas? E qual é a vantagem de uma estrutura municipal desta natureza que, no fundo, presta um serviço público à comunidade e apoia diferentes áreas de atuação dentro da própria autarquia? Boa tarde, obrigado à organização do webinar por este convite. É sempre um prazer vir aqui apresentar alguma experiência que tenho nesta área. E também quero agradecer ao António Ventura por ter relembrado esses bons velhos tempos em que estávamos no Politécnico de Tomar a fazer a fotografia analógica e os processos antigos e a tratar de espólios como o de Filipe Loriente e da Asta e do Luís Almeida Dessa. Foram tempos muito bons que eu recordo sempre com grande gosto. Eu tenho esta dupla vertente de ser funcionário do Arquivo Municipal de Lisboa e, ao mesmo tempo, ter esta empresa que faz serviços de conservação e digitalização e tem contactado com inúmeras instituições ao longo do país nesse sentido. O Arquivo Municipal de Lisboa existe há muitos anos, porque qualquer município tem que ter um arquivo. Todos os municípios têm um arquivo. Esse arquivo pode ter fotografias ou não, mas a documentação que é produzida por um município é guardada em algum lado, não pode ser destruída. E, portanto, foi também assim que começou o Arquivo Municipal de Lisboa e que, dada a dimensão da cidade, hoje é, dizem, o segundo maior arquivo do país. Não sei se será verdade, ou se lhes dizem isso só para nos encher de orgulho aos funcionários.
De qualquer forma, é um arquivo grande, tem 180 funcionários. Não é o arquivo fotográfico, é o arquivo municipal. O Arquivo Municipal de Lisboa tem 180 funcionários, o que é um número impressionante de pessoas para satisfazer aquilo que os municípios pedem do arquivo, que é a preservação da documentação e a sua disponibilização. Portanto, são as duas grandes funções. Nós preservamos a documentação que a cidade produz e temos que a disponibilizar em boas condições ao público. Cerca de 1940, a cidade tinha uma grande quantidade de fotografias dispersas em vários departamentos e decidiu-se criar um arquivo fotográfico. Isto foi em 1932, que foi reunindo, nessa altura, as coleções dispersas de fotografias pelos vários departamentos da Câmara Municipal. E, ao mesmo tempo, foi adquirindo a fotógrafos em atividade ou já falecidos as suas coleções de fotografia relacionadas com a cidade de Lisboa. Portanto, aqui já há outra função que o arquivo desempenhou, não só preservar e disponibilizar, mas também o recolher o que estava disperso de imagens da cidade de Lisboa, em particular, imagens fotográficas da cidade de Lisboa. E o arquivo teve, a partir desse momento, visibilidade. Ele funcionava inicialmente no Museu da Cidade. E, por ter visibilidade, começou a ter um crescimento da sua coleção muito grande. O arquivo começou a comprar fotografias, comprou a fotografia de Joshua Benoliel, comprou fotografias de outros fotógrafos de estúdio, Bobone e outros que fotografavam a cidade de Lisboa. E, portanto, dado que teve sempre aberto à consulta do público, e este dado é importantíssimo, portanto, muitos outros arquivos fecharam as suas portas porque estavam em reestruturação e estiveram anos fechados. O Arquivo Municipal, o Arquivo Fotográfico, esteve sempre aberto à consulta do público, portanto, teve sempre visibilidade e foi sempre funcionando e desempenhando a sua função de ceder fotografias. Durante os primeiros 40 ou 50 anos, o arquivo esteve em instalações miseráveis. A última que eu me lembro era o Palácio da Rosa, onde chovia lá dentro no verão, no inverno, e no verão havia um calor tórrido, e as coleções estiveram ali muitos anos, até que na variação do Jorge Sampaio, em 1989-90, foi decidido atribuir um edifício próprio, fazer obras e instalar a coleção de fotografia nesse edifício, que é na Rua da Palma, onde estamos hoje, e que ao mesmo tempo teve a novidade de, pela primeira vez, apresentar uma coleção de fotografia em formato digital. Quando inaugurámos em 1994, tínhamos 20.000 fotografias no computador, o que era uma coisa espantosa. As pessoas faziam fila à porta da sala de leitura para ir ver as fotografias no computador, que era extraordinário. E, portanto, isso deu uma visibilidade enorme ao arquivo. O público aderiu muito, aderiu com grande força e, ao mesmo tempo, nessa altura, houve um crescimento exponencial da coleção. Portanto, apareceram muitos fotógrafos a vender, a entregar, a oferecer, e a Câmara movimentou-se e adquiriu novas coleções, o que tem vindo a acontecer agora com um pouco mais abrandamento, mas eu posso falar da coleção Artur Pastor, que foi adquirida nessa altura, a coleção António Passaporte, a coleção do Parque das Nações, enfim, a coleção Eduardo Portugal. Portanto, houve muitas coleções que foram adquiridas, essencialmente coleções da cidade de Lisboa e coleções que, em certas circunstâncias, estavam à beira de ser destruídas, como, por exemplo, a coleção do Eduardo Portugal, em que ele morreu, uns anos depois morreu o irmão e a casa foi pura e simplesmente abandonada pela família e a coleção esteve à beira de ser colocada na via pública, não foi, porque o Arquivo Municipal, e aí valha-nos esse mérito, deitou-lhe a mão. E é uma das grandes coleções que temos hoje. Portanto, aqui já temos a ver uma componente interessante, que é o Arquivo Municipal
não só guarda a documentação que produz, mas também guarda a documentação que outros produzem e que diz respeito à cidade de Lisboa. Portanto, temos outros fotógrafos que contribuíram para o arquivo e que não eram funcionários, e também as fotografias que, não sendo sobre a cidade de Lisboa, são de interesse para o país ou são de boa qualidade e podem ter um papel educativo na população, como, por exemplo, a coleção do fotógrafo Artur Pastor, que é uma das grandes coleções que nós temos hoje e que é, maioritariamente, uma coleção de fotografias de agricultura e de pesca e que é uma coleção absolutamente extraordinária. Foi a coleção que nós mais solicitada para exposições itinerantes que tivemos. Foi a do Artur Pastor e que entrou há cerca de 20 anos na coleção. Então, o arquivo, respondendo à sua pergunta, Catarina, o arquivo tem a importância estratégica de preservar a coleção de fotografia da cidade de Lisboa. Essa é uma importância inegável. E, ao mesmo tempo, tem a importância e a responsabilidade de permitir a sua consulta, ou seja, disponibilizar ao público a coleção. Portanto, isto é uma responsabilidade dupla e é uma responsabilidade grande, porque quando uma instituição adquire fotografias, esta disponibilidade, esta responsabilidade cai-lhes imediatamente em cima. Portanto, a partir do momento em que as temos, nós temos que as preservar e temos que as disponibilizar à consulta do público. Coisa que outros arquivos no passado, não quero estar a remexer na roupa suja, mas que outros arquivos no passado omitiram totalmente esta parte da disponibilização e que tiveram que enfrentar a hostilidade dos conservadores, dos investigadores, dos leitores, por manterem as coleções fechadas. Então, o Arquivo Municipal fundou-se, ou seja, tem os seus pés assentes, numa coleção de fotografia que possuía inicialmente e que depois foi crescendo. É por isso, portanto, que existe este arquivo fotográfico, porque temos uma coleção de fotografia. De um modo geral, as coleções de os museus e os arquivos de fotografia começam por esta razão. Temos uma coleção de fotografia. Por exemplo, o Museu George Eastman House, que hoje tem um nome diferente, chama Eastman Museum, que é um dos maiores museus de fotografia do mundo, nasceu porque a Kodak comprou a coleção de fotografia de um senhor francês chamado Gabriel Cromer, e que faleceu no início do século, e que a Kodak mandou um funcionário seu a Paris, expressamente para comprar esta coleção de fotografia, que veio integralmente, segundo dizem, em 1939, 40, veio no último navio francês que saiu do porto de Le Havre, antes dos alemães terem invadido a França, em 1939, 40. Portanto, esta história é contada, é interessante, e este museu nasceu exatamente porque recebeu essa coleção e a manteve durante 10 anos nas caves da casa do Sr. George Eastman, que entretanto tinha falecido, e que depois deu origem a um museu. Portanto, cá está, o museu nasceu porque tinha um espólio de fotografia e que era preciso cuidar, preservar e disponibilizar. E depois desenvolveu-se, tal como muitos outros têm-se desenvolvido, por novas aquisições. Por exemplo, este museu, a Eastman House, comprou 2 coleções gigantes. A coleção de Alden Scott Boyer, que aliás nem foi comprada, foi oferecida, e que era a maior coleção dos Estados Unidos, e muitos anos depois, uns 10 anos depois, a coleção Sipley, Louis Sipley, que era uma das maiores coleções de equipamento e de fotografia dos Estados Unidos. Portanto, eles conseguiram reunir numa só instituição 3 coleções gigantes. Estamos a falar, portanto, da Kodak, não é? E de todo o dinheiro que essa instituição tinha. Voltando a Portugal, nós temos pelo país inúmeras instituições que têm fotografia. E eu tenho tido esse contacto muito de perto. Câmaras municipais, fundações, empresas e também famílias. Portanto, há aqui 3 ou 4 tipos de instituições
que têm coleções de fotografia e vão tomando consciência da sua importância, do seu interesse, até do seu interesse para a própria identidade da instituição. Por exemplo, se uma empresa particular, uma empresa grande, tiver um historial em fotografia que mostra o que fizeram e como se desenvolveram, esse é um trunfo muito grande que eles têm a utilizar. Estou, por exemplo, agora a pensar na coleção da PT, da Portugal Telecom, que é uma coleção muito grande e que está ali na Praça Dom Luís I. E outras instituições. Portanto, outra instituição que tem uma grande coleção de fotografia e que tem estado a cuidar dela é o Santuário de Fátima, que tem uma coleção de facto fantástica de tudo o que se passou desde 1917 até hoje. Portanto, não quero estar a ser vaidoso, mas em grande parte pelo exemplo que o Arquivo Municipal de Lisboa deu ao país em termos de arquivo de fotografia, muitas destas instituições foram dando passos no sentido de preservar, criando técnicos, criando instalações, dando formação aos seus funcionários, criando bases de dados e digitalização. E, portanto, nos últimos 20 anos nós temos vindo a assistir que muitas destas instituições apresentam, de facto, trabalho feito, têm coleções de fotografia para mostrar e têm, enfim, tido algum retorno em parte da população, de reconhecimento da população, do trabalho feito e do esforço que fizeram. Deixe-me dizer que, de um modo geral, as populações são muito sensíveis à fotografia histórica da sua região e que reconhecem e têm interesse e participam nos esforços de recuperar, de preservar e de divulgar essas coleções. Posso lhe dar só um exemplo muito simples, que é a coleção da Biblioteca Municipal de Santarém, que adquiriu duas grandes coleções, a fotografia Sequeira e a fotografia Sousa, da região de Santarém, que eram estúdios de fotografia da região importantes, e que teve uma aderência enorme, sobretudo da população sénior, nas sessões públicas de identificação de imagens. Portanto, eles chamavam os séniores para sessões públicas, projetavam as imagens digitalizadas dos negativos, portanto, dos anos 20, 30, 40, e isto gerava a maior participação e as maiores discussões entre eles, quem é, quem não é, o que é que estava a fazer, o que é este é o primo daquele, é o filho daquele, e isto de facto também contribuiu bastante para que a coleção pudesse ter sido identificada e também enraizada na população. Portanto, não quero demorar mais, deixe-me só dizer que há aqui duas vertentes que eu queria referir. Uma é esta vertente da preservação, e que obviamente exige equipamentos, exige condições, exige formação dos técnicos, exige alguma dedicação, mas sobretudo exige que se tenha um sonho, exige que se tenha este ideal, que isto tem interesse, isto serve para alguma coisa, os nossos esforços vão ter algum resultado, é preciso acreditar nisto. E a segunda vertente é esta vertente agora da digitalização, em que todos querem digitalizar, todos querem converter as suas imagens ao digital para terem visibilidade. Portanto, há esta consciência de que se nós não conseguimos digitalizar, morremos, vamos ser soterrados por todos os outros. E isto muitas vezes gera o perigo de que então o original fotográfico vai ser convertido numa imagem digital e, portanto, já não tem o valor nem o interesse que tinha. E eu quero aqui dizer, para acabar, antes de mais, que o original fotográfico é sempre o original, é sempre a fotografia número 1, é sempre a prova da veracidade, da realidade que existe, e por muito que se digitalize, as instituições devem sempre manter os originais, devem preservá-los e devem guardá-los como tesouros, sendo que a digitalização pode ser também uma ferramenta na sua preservação, porque ao digitalizar estamos a poupar o original a viagens, a exposição à luz, a manuseamento, a reproduções múltiplas, e portanto o original fotográfico continua a ter todo o seu valor. Pronto, teria aqui mais coisas para dizer, mas não quero
estar também a retirar o tempo aos outros. Então, fico aqui disponível para perguntas. Muito obrigada, muito obrigada. Eu passo então, sem demoras, à nossa próxima convidada, é Sofia Carreira, que é licenciada em História, já desempenhou funções como museóloga no município da Marinha Grande e como museóloga e coordenadora do projeto museológico no Museu Escolar Câmara Municipal de Leiria. Foi presidente da Junta de Freguesia de Marrazes e desde 2009 que trabalha como técnica superior na área da museologia e património no município de Leiria. Atualmente coordena o Museu da Imagem em Movimento. Sofia, o município de Leiria, através do Museu da Imagem em Movimento, cujas coleções não se esgotam apenas na fotografia, tem já um acervo fotográfico muito importante em dimensão e em qualidade, entre outras coleções associadas à fotografia e à imagem. Tem promovido ações de recolha, conservação e tratamento de coleções e diversas iniciativas de promoção da fotografia. Recentemente inaugurou uma exposição que contribui para a criação de uma identidade visual comum a todo o território. Em que contexto surge o Museu da Imagem em Movimento? Qual o papel que tem vindo a desempenhar e quais são as expectativas de desenvolvimento no futuro? Que contributos poderá dar o Museu da Imagem em Movimento para continuar a concretizar esta ideia de identidade visual do território da Rede Cultura 2027? Boa tarde aos colegas de painel e um agradecimento à rede pelo convite e por permitir que o MIM hoje esteja aqui a partilhar o pouco ou o muito que tem para partilhar. Eu tenho aqui umas imagens para facilitar a minha comunicação. Vamos ver se somos felizes na partilha, que isto foi testado e correu bem, mas vamos ver se conseguimos. Agora funciona? Funcione bem, exatamente, parece que sim. E fazer mais ou menos uma viagem pelo tempo desde a origem do Mimo. Eu estou no Mimo há apenas 4 anos, mas o Mimo nasceu em 1996. Nasceu no Teatro José Lúcio da Silva, com a relação com o município, naturalmente, por ocasião da comemoração dos 100 anos do cinema em Portugal. De lá até agora tem feito um percurso muito interessante, característico dos museus regionais, naturalmente, um percurso às vezes mais lento do que aquilo que desejávamos, mas foi a partir desta exposição e deste espólio reunido para esta exposição que se começou a refletir a concepção de um projeto expositivo, de um projeto com uma dimensão diferente, exatamente por aquilo que o professor Pavão falava há pouco, que era o facto de ter tido uma aceitação pública extraordinária. As pessoas começaram efetivamente a mostrar muito interesse e a mostrar envolvência e vontade de participar naquele projeto. Esteve há alguns anos no teatro, a partilhar espaço com o teatro e a ter as suas primeiras propostas expositivas, e foi aí que se começou a refletir um projeto museológico já de uma forma um bocadinho mais exigente. Em 2005 o teatro entra em obras de reestruturação profunda e o Mimo teve que sair e foi para o então recuperado Mercado Santana, que foi recuperado e aberto ao público como um espaço cultural, um centro cultural, e aí aparece já com um discurso expositivo e aparece com o fascínio do olhar, com uma exposição pequena, mas muito mais interativa, muito mais dinâmica que tinha no teatro. Em 2004, o MIM tem a mais-valia de ter integrado a rede portuguesa de museus, o que foi, à época, um grande incentivo. Sabemos que na altura que a estrutura de projeto da rede apareceu, foi algo, com algum entusiasmo que os museus de região tentaram a sua integração, e os que conseguiram efetivamente viram algumas vantagens na vertente formativa e na vertente de comunicação, e de facto em 2004 o MIM consegue esse salto qualitativo. Em 2007 começa a requalificação do conjunto edificado dos antigos celeiros da Mitra. Quem conhece Leiria sabe que fica na cerca medieval do castelo, e é aí que o MIM se instala definitivamente, e onde estamos hoje,
e aqui podemos passar algumas imagens do nosso espaço, que é um espaço bonito, é um espaço interessante, que tem a mais-valia de estar muito próxima do Castelo de Leiria e de ter aquela comunicação do edifício moderno com uma linguagem mais medieval. Esta requalificação naturalmente cumpre com um programa arquitetónico, museológico, técnico, facilmente e amplamente divulgado pelo Instituto Internacional de Museus e na altura pela rede, já pela estrutura da Rede Portuguesa de Museus, e cumpriu esse programa. Nós não vamos aqui estar a apresentar o museu por todas as suas valências e todo o seu espaço, senão os 10 minutos, ou os 15, ou os 20 minutos que nos são reservados, naturalmente não seriam suficientes. E, portanto, nós tentamos, na nossa preparação desta apresentação, selecionar áreas que achávamos que tinham uma relação direta com o tema que nos traz hoje, e que trabalha exatamente os fundos, as coleções, a fotografia, e começamos por aí mesmo, pela nossa reserva visitável. É um espaço que é visita pública, portanto é o primeiro espaço que convidamos o visitante a visitar, e aqui encontramos a área do pré-cinema, o público tem à disposição teatros de sombras, iconografias diversas, máquinas e brinquedos óticos, as lanternas mágicas, os vidros das lanternas mágicas, que são sempre um encanto para quem os visualiza, a coleção de fotografia com máquinas fotográficas, visores, e a fotografia estereoscópica, e no cinema, naturalmente, projetores, filmes, câmaras de filmar, entre outros, e, portanto, o público partilha deste espaço de reserva, que já é um espaço quase mais reservado do museu, mas partilha como um espaço expositivo e consegue perceber que é possível preservar e comunicar em simultâneo. Portanto, eu acho que este espaço é para nós, efetivamente, um espaço que privilegiamos. De seguida, era importante mostrar mais ou menos qual é a dinâmica que tentamos dar ao museu. Temos os espaços expositivos que privilegiamos, são 3. Esta é a Sala dos Arcos, que recebe fotografia, essencialmente exposição de fotografia, mas também já recebemos outro tipo de exposições, fotografia, multimédia. Desculpa estar a interromper, mas temos sempre a mesma imagem presente, não sei se é de propósito, se há alguma falha. Não estão a ver. Sempre a mesma. É. A primeira. Então, não está a eu creio que foi o que se passou ainda há pouco também com o António. Pois, mas eu só me percebi muito mais tarde, porque enquanto estava a fazer a apresentação não consegui perceber que não estava. Já vamos tentar sair e entrar de novo, pode ser que parar a partilha, porque de facto isto sem imagem é menos interessante, não é? Vamos tentar de novo, porque sem imagem, de facto, é um bocadinho menos interessante, penso eu. Acho que a imagem fala muito pelos espaços. Vamos ver se conseguimos com sucesso. Não parece. Está cá a imagem, mas não parece. E agora? Circulou? Passou? Tens que ir mudando. Agora passou. Passou? Portanto, este é o espaço que eu estava a apresentar da reserva visitável, mas está a saltar muito painéis. Mas pronto, estamos agora na zona que eu estava a falar dos espaços expositivos. Esta é a exposição que a Catarina estava agora a falar e que de facto nos fez este imaginário visual da região, dos municípios que integram a exposição da Rede Cultura, Rede 2027, e eu perdi-me um bocadinho no meu raciocínio, peço desculpa, se me derem 2 segundos eu recupero
e vamos ver se conseguimos mostrar os outros espaços positivos. Esta é a sala grande, de grande dimensão e que recebe exposições com alguma dimensão. Neste caso, é uma exposição dos 26 municípios que integram a candidatura à Capital Europeia da Cultura e que conseguimos, partindo de um denominador comum que foi a fotografia histórica, avançar um bocadinho, não só nesta questão da identidade, mas também do registro do imaginário da região, ou seja, conseguimos, partindo da fotografia, perceber como é que a região foi evoluindo, de que modo, que traços e que dinâmicas foi conseguindo ganhar. Eu gostava de mostrar os restantes espaços expositivos, mas não parece que tenham muita sorte. Pronto, o slide não está a corresponder e não nos está a ajudar. Partilhava outro espaço que, no nosso entender, é um dos espaços mais importantes que o museu consegue oferecer ao visitante, a oficina do olhar. O espaço é integrado na exposição permanente, portanto, qualquer pessoa que visita o museu pode perder-se pela nossa oficina. Integra um vasto conjunto de objetos recriados com fins lúdicos e pedagógicos, de natureza interativa, onde aos visitantes é dada a oportunidade de contactar diretamente com as primeiras experiências de imagem animada, de acordo com a evolução da física e da mecânica, que levam à recriação do movimento, com reproduções de objetos desenvolvidos para demonstração de experiências científicas e outros que se baseiam na aplicação de princípios ópticos e artísticos, conjuga-se a arte e a técnica na criação de experiências reais que marcam a evolução da imagem em movimento. Este espaço é um espaço de experimentação e é um espaço que encanta o nosso público mais jovem, mais curioso, como veem aqui, que dão imenso jeito para ter estas fotografias que se partilham hoje no Instagram e em todo o lado, dos mais jovens que nos visitam, mas também do público, e não consigo partilhar, pronto, é isto. Eu tenho 4 fotografias da oficina do olhar, só consigo partilhar esta, mas pronto. E conseguimos que um público sénior se perca como os jovens se perdem, com uma perspectiva naturalmente diferente, mas que pela experimentação, pelo contacto com a imagem em movimento, interpretem as coleções que vêm e as exposições que vêm do museu de uma forma completamente distinta. Daí considerarmos que este espaço é essencial a esta relação com os fundos, com as coleções e com todo o trabalho que fazemos em back-office, não é? Aquele trabalho que não se vê, é resultado disso. Se não houver esse trabalho de investigação, de conhecimento, este resultado não consegue ser comunicado desta forma. Passávamos então a um outro espaço que, não sendo um espaço visitável, para nós é semipúblico. Porquê? O Mimo não tem por hábito fazer visitas guiadas a este espaço, mas pontualmente promove-as. Promove-as, foi uma iniciativa que começou, penso que há pouco tempo, foi uma iniciativa que eu me esforcei por trazer ao museu, porque eu penso que é importante que o público entenda que quando vai visitar uma exposição de fotografia ou está a ver um concerto musicado, um filme musicado, ou quando está a assistir a uma performance com multimédia, que há todo um trabalho que é feito a montante e que o visitante não tem noção das exigências que as equipas têm que ter para conseguir essa partilha. E o nosso arquivo fílmico e o nosso arquivo fotográfico está relativamente organizado, dentro do que a equipa consegue, naturalmente, que esse é o sofrimento dos museus, e penso que já não é só um problema dos museus regionais, as equipas são sempre mais pequenas do que o que desejávamos, mas pontualmente trazemos o nosso público a estes espaços para que percebam, claro, com visitas muito mais pequenas que o normal, com regras completamente distintas de uma visita regular, mas trazemos a estes espaços para que sintam o museu como seu, que sintam o espaço como seu e quem sabe sensibilizar para aquilo que os colegas anteriormente disseram, para esta sensibilização de eu tenho uma pequena coleção em casa e por que não dar ao Museu da Imagem? É de Leiria, é nosso, e por que não partilhar? Porque eles cuidam, porque tratam e porque tentam preservar. Essa é a grande missão que nós assumimos todos os dias quando estamos a trabalhar no museu, e é essa missão que é importante partilharmos para quem nos visita e quem escolhe visitar este museu e não outro qualquer, e portanto esse cuidado também tentamos regularmente fazê-lo.
Os nossos arquivos fílmicos e fotográficos acondicionam películas de diferentes materiais, albergando espécies fotográficas mais instáveis, naturalmente, como negativos e diapositivos em acetato de celulose e poliéster ou diapositivos cromogénicos. Isto tudo para equipas com uma especialização relativa é exigente manter e é um desafio diário. Paralelamente aos arquivos, temos o Centro de Documentação e o Depósito Documental, e estes dois vivem de mãos dadas, quase obrigatoriamente, e alimentam-se entre eles, não é? Na parte do Centro de Documentação, temos uma zona de consulta pública, quase como uma microbiblioteca técnica, com um vasto património documental e bibliográfico, dedicado naturalmente à história do cinema e da fotografia, organizada por áreas tal como a própria apresentação da coleção, o pré-cinema, o cinema, a fotografia, as artes plásticas, os catálogos, cartazes, enfim, tudo o que nos foi chegando e o que fomos conseguindo recuperar e o que nos foi doado e oferecido e depositado. Também garantimos o acondicionamento de espécies documentais que, pelo seu valor, obrigam a um cuidado diferente e a uma conservação distinta. Outro espaço que normalmente gostamos de convidar os nossos visitantes em consultas pontuais são os laboratórios fotográficos e o espaço, tanto os gabinetes e laboratórios fotográficos, bem como os gabinetes técnicos de conservação e restauro. Estes espaços, quem conhece o museu sabe que estão todos muito próximos e se relacionam com muita facilidade e há muito vidro e há muita transparência. Quem está a visitar a reserva visitável vê, neste caso, os colegas que estão a trabalhar no laboratório fotográfico. E neste momento nós conseguimos ter alguma dinâmica neste espaço, que nos deixa muito felizes. Conseguimos garantir a digitalização, conseguimos garantir uma listagem de pré-inventário, ainda não conseguimos a dita base de dados que o professor Pavão falava e que é o tal sonho que nos vai alimentando todos os dias, mas conseguimos já uma pequena evolução no trabalho técnico que vamos tendo, o que nos deixa muito felizes, porque quando um investigador, quando um leiriense, quando um português se dirige a nós, ou quando uma instituição se dirige a nós, a perguntar se conseguimos ter uma fotografia, uma imagem, qualquer coisa de uma época, nós temos neste momento algumas condições de tentar dar o nosso melhor e de dar o nosso contributo. O espaço do Gabinete Técnico de Conservação é outra área que gostamos muito de partilhar, e estas fotografias estão aqui não é por acaso, porque abrem a porta a um projeto que eu tenho muito orgulho em apresentar, porque neste momento, e porque o museu integra a rede, conseguimos apresentar uma candidatura em 2019 para trabalhar na área da recuperação e investigação, e conseguimos um financiamento em 60% e, portanto, e o espólio que apresentamos foi o fundo da Casa Fabião, e com o apoio da rede conseguimos a contratação, claro, o apoio da rede e do município, porque isto é um projeto que eu participo cofinanciado, naturalmente, conseguimos contratar uma técnica de conservação e restauro na área da fotografia, que neste momento está a ajudar-nos e a avançar neste projeto. O fundo da Casa Fabião tem mais ou menos 250 mil espécies fotográficas e abrange um período de 1939 a 2005. O José Fabião foi o criador de um espólio importantíssimo para a cidade, não só pelo tipo de trabalho que fazia, naturalmente, não só por serem 60 anos de carreira só em Leiria, praticamente, mas pelas temáticas reproduzidas. A ele devemos momentos históricos importantíssimos para a cidade, como a exposição do mundo português, a passagem de Humberto Delgado em campanha presidencial, a visita do Papa Paulo VI, do Presidente da República da Etiópia, o processo de 25 de Abril, muito bem documentado por ele, o Verão Quente de 1975, não esquecendo que ele foi fotógrafo, foi o correspondente fotográfico dos jornais do Diário de Notícias, do Século, do 1º de Janeiro, enfim, todo este espólio que a família confiou ao MIM, portanto está depositado no MIM com um compromisso de
de ser doado ao município, mediante este trabalho que estamos a fazer, naturalmente, este empenho, e conseguimos, efetivamente, no primeiro ano de candidatura, trabalhar 4.000 espécies que de outra forma não teriam sido, se calhar, trabalhados com esta dinâmica, e estamos neste momento a apresentar uma nova candidatura para continuar este trabalho que passa não só pela limpeza, preservação, conservação, mas também pela digitalização e pelo pré-inventário. Ainda não é o ideal, mas é um começo, pronto, é efetivamente o espaço que nos dá um alento muito grande para todo o outro trabalho que fazemos regularmente no museu. E tentando avançar na nossa apresentação, passamos para uma área que para nós nos permite uma dinamização e uma programação vasta, que são as parcerias que já conseguimos estabelecer com alguma regularidade. Temos parcerias com o Politécnico de Leiria, essencialmente nas áreas mais artísticas, com a Escola de Caldas da Rainha, também com Tomar. Estamos agora a ultimar uma parceria, ou a avançar numa parceria com o Centro de Estudos de Geografia de Tomar, que o António tive o prazer de conhecer neste contexto da Rede 2027, portanto só aqui creio que já houve um contributo notável deste trabalho regional, deste trabalho em rede que nos enriquece a todos, e com quem queremos efetivamente ter esta parceria de conhecimento, de saber científico, mas não só de partilha de exposições, de formação, das mais variadas áreas. Temos também parcerias com alguns festivais de cinema, como a Leiria Film Fest, obrigatoriamente, com quem temos uma programação relativamente regular e com quem gostamos muito de trabalhar, temos muito apoio neste projeto de Leiria, com o Festival de Cinema de Animação A Monstra, com os Encontros de Imagem de Braga, com o The Cave Photography do Projeto do Porto, com o Cineanima, enfim, uma série de parcerias que trazem ao museu uma série de dinâmicas e de experiências que muito nos enriquecem e que muito nos transformam. Isto permite-nos uma série de exposições nacionais e internacionais, que sem estas parcerias seriam provavelmente mais difíceis, permite-nos workshops de fotografia, desde a cianotipia, workshops de revelação analógico, com passeios fotográficos pela cidade, portanto permite-nos aqui uma dinâmica interessante, ainda pequena, mas interessante, e permite-nos, por exemplo, pequenos ciclos de cinema. O ano passado tivemos um sobre António Campos, sobre os 20 anos da morte de António Campos. Este ano tínhamos a ambição de avançar com Miguel Franco, portanto, tentar avançar numa programação que trabalhe sempre essencialmente esta questão da coleção e tentamos que ao longo deste trabalho se consiga relacionar o trabalho técnico que vamos fazendo nas reservas e nos arquivos com este trabalho e com esta programação variada. E termino a minha apresentação não deixando para o fim, não por sendo menos importante, se calhar é por ser o mais importante, que é o trabalho que fazemos regularmente e diariamente com o serviço educativo. Aqui tínhamos muitas fotografias interessantes, como as outras só consigo mostrar a primeira. Pronto, é uma visita orientada, mas os workshops que eu tinha para mostrar não vamos conseguir mostrar. E este trabalho, eu optei por terminar a nossa apresentação com o serviço educativo, porque eu acho que isto é futuro, não é? Apresenta aqui uma ambição por parte da equipa em ter oficinas pedagógicas regulares, em fazer visitas orientadas, em ter as parcerias não só com as escolas, mas com muitos centros de dia e com muitos lares, e esse trabalho é muito enriquecedor, é muito impressionante ver como é que a população mais crescida ou mais idosa, não sei qual é o termo mais elegante para usar, se relaciona com o que nós programamos. Sempre que há cinema e que os séniores vão, há sempre um lanche de partilha, há sempre momentos comoventes achamos que pela idade não tem uma relação tão evidente com o cinema e com a fotografia. Isso não é verdade, a nossa experiência diz-nos exatamente o contrário. E termino
agradecendo o terem ouvido o nosso contributo, e termino tentando ir ao encontro do que a Catarina me perguntava, de que forma é que nós podemos continuar a dar o nosso contributo com esta relação com a nossa região, exatamente desta forma, tentando o maior número de parcerias possíveis, de acordos de cooperação, de boas práticas, humildemente reconhecendo os nossos pontos fortes e os nossos pontos mais fracos, pedindo ajuda para esses, e penso que isso tem sido feliz, penso que vamos conseguindo ter áreas de formação que, não nos enriquecendo ainda na totalidade, não nos deixando na plenitude da satisfação, nos deixa otimistas e com fé num futuro mais simpático. E o exemplo foi, de facto, a exposição da rede, onde em tão pouco tempo, em plena pandemia, conseguimos, com 26 municípios, todos eles tão distintos, todos eles com metodologias de trabalho tão dispares, tão antagónicas, muitas vezes, com formas de ver as coisas muitas vezes diferentes, conseguimos uma exposição efetivamente de grande qualidade, e que convido a quem nos conhece que volte a visitar, e quem não nos conhece que nos visite, que nós gostamos muito de receber. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. Passo agora em seguida à nossa última convidada, a Filipa Lounges Vicente, que é investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorou-se na Universidade de Londres em 2000, em 2015 foi professora visitante no King's College, Universidade de Londres, e em 2016 na Brown University em Providence, nos Estados Unidos. É autora de vários artigos e dos livros Viagens e Exposições, Dom Pedro V na Europa do século XIX, Outros Orientalismos, a Índia entre Florença e Bombaim, 1860-1900, Arte sem História, Mulheres e Cultura Artística nos séculos XVI a XX, Entre Dois Impérios, Viajantes Britânicos em Goa, 1800 a 1940. Como editora, publicou O Império da Visão, Fotografia no Contexto Colonial Português, 1860 a 1960, em 2014, e em 2016, Aurélia de Sousa, Mulher Artista, 1866-1922. O catálogo da exposição que também comissariou. Filipa Lounges, que papel poderá ter a fotografia para compreender o passado e perspectivar o futuro? Qual a importância da imagem fotográfica para a tomada de consciência e valorização da identidade no seio das comunidades e de um território? Muito obrigada, Catarina, muito obrigada pelo convite, muito obrigada às três pessoas que ouvi, o António, a Luísa e a Sofia. Conheço melhor o arquivo em Lisboa, mas gostei muito de conhecer duas instituições que não conhecia. Eu, de alguma forma, vou respondendo à Catarina ao longo da minha apresentação, mas já vou começar só com duas histórias que não tinha pensado partilhar, mas que a apresentação que o Luís Pavão fez me fizeram pensar nestas histórias. Bem, uma tem a ver com a minha própria experiência com o arquivo fotográfico, que de facto foi pioneiro, o Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa foi pioneiro no modo como permitiu à população aceder dessas portas abertas e os computadores numa sala onde nos podíamos sentar e procurar fotografias, e muito antes de eu me interessar sequer por fotografia enquanto objeto histórico, fui lá, foi a meados dos anos 90, a minha primeira casa era no bairro das Tacas, e eu fui lá à procura de fotografias do bairro das Tacas, encontrei uma coleção extraordinária desta nova Lisboa, da Avenida de Roma, de Alvalade, a nascer, e mandei fazer, com desconto de estudante de 50%, fotografias originais do meu bairro, que moldurei, espalhei na casa, e só mais tarde que eu percebi, quer dizer, como isso foi determinante para a minha própria relação com o bairro, com o espaço, com o urbanismo, eu diria mesmo com a cidade, quer dizer, porque cada vez que alguém destruía uma varanda para fazer uma varanda fechada de alumínio, eu olhava para as fotografias que tinha na parede
que eram do arquivo, e, quer dizer, e confrontava-me com estas transformações da cidade. Bem, outro aspecto importante, que também foi uma das últimas coisas que o Luís referiu, que é esta ideia do original versus representação. E eu acho que aqui instituições como as vossas são determinantes em criar, em que todos os jovens e menos jovens tenham uma cultura fotográfica, porque essa cultura fotográfica, eu não sei que outra coisa lhe poderia chamar, que permita que tenham consciência desse valor desses objetos, quando, sobretudo as gerações mais novas, se confrontam com o digital, com essas imagens que temos por todo o lado, mas que não são materiais, no sentido que não podemos pegar nelas. E esta questão não é só daqueles que cresceram na cultura digital e que não conhecem a analógica. Eu vou-vos contar 2 casos recentes. Como eu estou sempre muito atenta a arquivos privados, eu conheci duas pessoas cultas, inteligentes, conscientes, mas, curiosamente, sem cultura fotográfica, e ambas tinham em casa espólios bastante valiosos e resolveram deitar fora as fotografias porque as tinham digitalizado. E, portanto, uma delas tinha deitado fora o espólio fotográfico da mãe, que era artista, e, portanto, esta ideia de que uma mãe era artista, ela guardou todos os desenhos religiosamente, toda a parte de ilustração da mãe, mas as fotografias, que eram uma parte indispensável do trabalho do processo fotográfico, foram para o lixo porque não era o resultado final. Portanto, eu acho que só isso, quer dizer, só fazer com que as comunidades tenham essa consciência e saibam onde entregar as fotografias, mesmo que não as queiram guardar, é muito, muito importante. Eu agora vou falar-vos brevemente do projeto que coordenei durante alguns anos, e que no fundo foi o meu primeiro confronto com os arquivos públicos fotográficos. E quando acabei, este foi um projeto que eu concorri em 2008, à FCT, portanto à Fundação para a Ciência e Tecnologia, e quando eu acabei, foi uma experiência muito importante para mim na forma como mudou também a minha relação com a fotografia, mas quando acabei cheguei à conclusão que me faltava outra dimensão importantíssima, também já foi aqui falada, que é dos arquivos privados. É a tal coisa dos arquivos privados que se tornam públicos. E nesta passagem, como é que se faz esta passagem? Como é que há certos temas, e neste momento interessa-me especialmente da guerra colonial, por ser, estamos numa data importante, não é? 2021, 61, início da guerra em África, e eu penso muitas vezes nos milhares e milhares de fotografias que estão nas casas dos homens que participaram na guerra, ou nas casas dos filhos dos homens que participaram na guerra e já morreram. Eu constantemente me confronto com alunos, amigos, quer dizer, com pessoas que têm experiências coloniais recentes e, portanto, agora neste momento até estou a pensar num projeto a ser feito precisamente para que quem tenha estas imagens em casa e por qualquer razão não queira ficar com elas, que as possa entregar a um arquivo público e que possa ao mesmo tempo contar a sua história. Portanto, esta história dos arquivos privados também beneficiam sempre de uma relação direta com a pessoa que entrega. E aqui as câmaras e todas as comunidades mais pequenas, mas sobretudo as câmaras municipais, podem ter um papel muito importante nessa relação com as pessoas que entregam as fotografias. Mas voltando ao meu projeto, eu quando voltei a viver em Portugal, em 2009, eu já tinha estudado temas coloniais, no fundo trabalhava sobre o século XIX, e quem trabalha historicamente sobre o século XIX está sempre a trabalhar em fotografias, não é? Há fotografias por todo lado, o que não quer dizer, muitas vezes os historiadores não, quer dizer, nem sempre
as tratam, as transformam num objeto histórico. Mas eu, quando voltei para Portugal, pensei, bem, é muito provável que em Portugal exista muita fotografia relacionada com a experiência colonial portuguesa, mas era algo sobre o qual eu não sabia. Eu devo dizer que eu não sabia o que me esperava, não sabia, era um assunto que era mais um ponto de partida, era um assunto que eu queria conhecer. E foi assim que eu fiz este projeto, chamado Conhecimento e Visão, Fotografia no Contexto Colonial Português. E só tinha uma pessoa na equipa de investigação, a Inês Gomes, que acaba de se doutorar o doutoramento dela foi sobre fotografia na África colonial portuguesa, e o nosso primeiro interesse era precisamente mapear de uma forma muito sucinta e limitada estes gigantescos espólios de fotografias de Angola, feitas em Moçambique, feitas em Cabo Verde, feitas em São Tomé, feitas em Goa, que estavam em todo o tipo de arquivos e também naqueles mais inesperados. Quer dizer, e temos que pensar que isto não só naqueles nos arquivos mais óbvios, como o Arquivo Histórico Ultramarino, mas no Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, no Histórico Diplomático, no da Marinha, no Militar, no Fotográfico Municipal também, na Torre do Tombo, na Ajuda, na Gulbenkian, na Biblioteca Nacional, no Banco Nacional Ultramarino, no Centro de Estudos Geográficos, na Fundação Mário Soares, que tem espólios riquíssimos relacionados com a descolonização e a pós-independência dos países que tinham sido colonizados por Portugal, no Museu Nacional de Etnologia. Portanto, estamos a falar de milhares e milhares e milhares de fotografias. Algumas já tinham começado, estamos a falar em 2009, já tinham iniciado os seus processos de catalogação, inventariação, outros não tinham, outros, portanto, estavam todos em várias fases deste processo. E por isso, portanto, sempre me interessou esta relação entre arquivo e história, entre o objeto e os lugares onde estão os objetos e o pensamento crítico e o estudar desses objetos, e penso que essa relação é absolutamente indispensável, esta relação entre arquivistas, bibliotecários e historiadores e investigadores. Finalmente, o projeto teve um resultado principal, portanto, além de um site onde eu tentei pôr os principais arquivos onde existem fotografias relacionadas com o tema, o resultado final, que também passou por uma conferência, foi um livro com a participação de 30 autores, e foi o tal livro O Império da Visão, Fotografia no Contexto Colonial Português, que eu agora vou, numa outra versão, publicar em Inglaterra, juntamente com o Afonso Ramos. E foi muito curioso, eu acho que muitíssima coisa mudou, mesmo a investigação histórica em Portugal em relação à fotografia. Porque nesta altura era difícil eu encontrar alguém em Portugal que trabalhasse especificamente sobre este assunto. O que acontecia eram muitas pessoas, muitos colegas meus, sobretudo historiadores e antropólogos, que trabalhavam sobre determinados temas, que trabalhavam sobre questões coloniais e que nos seus arquivos, para falar no sentido mais metafórico, ou seja, nos seus temas, confrontavam-se com espólios fotográficos e muitas vezes não sabiam lidar com eles, porque de repente havia 100 fotografias ou 200 e 300 relacionadas com os seus temas e, portanto, para muitos deles foi a primeira vez que, através deste livro e desta conferência, que acabou por ser um desafio para que eles explorassem esses materiais. Agora, bem, haveria muitíssimas questões a pensar aqui, mas eu acho que uma daquelas que no fundo, que me tem interessado mais nos últimos tempos e também, se calhar, aquela onde eu mais mudei nos últimos 10 anos, são as questões éticas em relação àquilo que podemos mostrar e não mostrar, e esta discussão internacional que tem tido lugar em relação a fotografias difíceis, não é? Que são muitas vezes aquelas relacionadas com as histórias coloniais, nomeadamente com a guerra colonial. E aqui
quando há 10 anos todos falávamos só em digitalizar, depois, no fundo, muitos museus e arquivos em todo o mundo tiveram que travar este ímpeto da digitalização porque há problemas nessa partilha sem limites, há problemas nos usos que podem ser feitos em fotografias expostas digitalmente e, portanto, interessa-me esta questão tão difícil em relação à qual eu muitas vezes não tenho resposta, que é como é que se pode falar sobre imagens e, ao mesmo tempo, preservar, não reproduzir, não voltar a violência que muitas vezes estas fotografias, sobretudo em contextos coloniais. Mas, como eu dizia, esta passagem dos arquivos públicos, quando eu acabei o projeto, sentia de facto a frustração de não ter ido para esse outro caminho dos arquivos privados e agora neste outro projeto que concebi chamado Pontos de Memórias, fotografias, filmes, correspondência e diários de experiências coloniais, eu gostava muito de poder precisamente chegar às pessoas que uma instituição, que eu ainda não faz sentido dizer o nome porque ainda é uma coisa que está a ser construída, mas que as pessoas, sobretudo, isto está pensado para ser em Lisboa, mas é algo que se pode produzir em qualquer lugar e que a Leiria pode muito bem pensar num projeto semelhante, que é de que as pessoas que participaram nesta experiência, e estou a pensar nesta experiência de guerra, saibam que há um lugar onde podem entregar as suas fotografias e partilhar a sua experiência. Portanto, também esta relação entre a imagem e a história oral. E pronto, e para acabar, eu assim só quer dizer, isto sem qualquer tipo de grande reflexão, mas pensando também naquilo que nos une aqui, que é o de Leiria enquanto um projeto da cultura, não é? Um projeto de Rede Cultura 2027. E ouvindo também as experiências do António e da Sofia, eu pensei aqui só em alguns exemplos de experiências que já tiveram lugar noutros arquivos, noutros museus e que poderiam ser pensadas também para os lugares, para Leiria, e que muitos deles até já terão sido feitos a coisas semelhantes. Estou a pensar, por exemplo, num projeto que o artista Steve McQueen fez em Londres, de fotografar todas as crianças das escolas primárias, portanto, todas as crianças de um ano. É claro que Londres é um lugar muito com muitas escolas e muitas crianças, mas isto num espaço mais pequeno, quer dizer, como é que se pode fazer esta... quer dizer, transformar, por exemplo, estas fotografias que todas as crianças fazem nas escolas todos os anos e vão crescendo, como é que isso se pode transformar num projeto para a cidade? Depois, todos aqueles projetos que impliquem a transmissão de conhecimentos analógicos, como vocês referiram a alguns, portanto, que a geração como a das minhas filhas, que muitas vezes já não tem esta consciência da materialidade dos objetos e dos processos. Depois também, eu acho que seria muito importante, e com certeza que há projetos destes a serem feitos que eu desconheço, que é a de workshops e ações de formação para professores do ensino do segundo ciclo e do terceiro ciclo, para que usem a fotografia nas salas de aula, mas que usem a fotografia não como uma ilustração, como muitas vezes a história o fez, em que nem apareciam as referências da imagem, onde é que ela estava. Quantas vezes eu não via em livros de história fotografias e depois queria saber mais, mas espera aí, onde é que isto foi feito, de que ano é que é, em que arquivo é que está, e muitas vezes isso não acontecia. Obviamente isso mudou muitíssimo, mas essa ideia também da fotografia como um objeto da história. E isso passa muito também pela formação de professores e nos possíveis usos que as fotografias possam ter na sala de aula. Depois, já não sei quem é que... estávamos a falar nesta ideia de território e até do projeto muito interessante de Tomar, e isto fez-me pensar noutro objeto que me interessa muito, que é o postal fotográfico. E, no fundo, a forma como o postal fotográfico foi, talvez, a forma mais democrática de fotografia durante um longo período,
como os postais das terras e continuam, das terras ou dos países, portanto, os territórios continuam a ser tão importantes no mundo do colecionismo, que é um mundo que eu também conheço e que me interessa. Portanto, esta ideia de, por exemplo, uma exposição, não de fotografias de Leiria ou de Tomar, mas uma exposição dos postais fotográficos que em 1900 ou em 1960 se fizeram. Portanto, quando a fotografia é transformada pela reprodução e banalizada e acessível a muito mais pessoas. Depois, por exemplo, outro tema possível, e até estava a pensar numa pintora de Tomar, estava a pensar esta ideia de espólios de artistas. Há tantos artistas e mais artistas do que escritores que usam a fotografia como no seu processo de trabalho. Bem, isso então para o século XIX é mais do que evidente, embora muitos artistas do século XIX não o revelassem. Cada vez mais estudos têm demonstrado como eles usavam a fotografia no seu processo de pintura, e em alguns casos é óbvio, como a Aurélia de Sousa. E, portanto, também saber que espólios de artistas é que existirão, que espólios fotográficos é que existirão em relação aos artistas da região. Depois estava a pensar também num projeto bem interessante que foi feito em Coimbra, no Jardim Botânico, pelo António Carmo Gouveia, quando ele foi diretor do Jardim, que era o das pessoas da terra trazerem fotografias tiradas no Jardim Botânico de Coimbra. E foi feito uma coleção incrível. Em alguns casos as pessoas fizeram doações, noutros casos permitiram a reprodução, mas fotografias de casamentos que tinham sido feitas no Jardim há 50 anos, quer dizer, como é que as várias camadas da cidade podem estar em fotografias que estão nas casas das pessoas e pronto, enfim, isso, e tantos outros dos projetos que foram aqui descritos podem ser pensados talvez de tantas formas para que essa consciência do valor e do valor histórico também das fotografias seja, quer dizer, faça parte da educação também, da educação, e não só da educação de crianças e jovens, mas também da educação da comunidade em geral. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Vamos passar então agora ao período do debate. Permitam-me, antes de introduzir aqui algumas questões colocadas pelo público, que coloque uma questão à mesa centrada na temática deste webinar e tem em conta, considerando que o território da rede possui um conjunto de estruturas de várias tipologias que recolhem, tratam, conservam, medeiam e comunicam coleções de fotografia, como centros de fotografia, arquivos, museus, bibliotecas, uns especializados, outros com objetivos e um caráter mais abrangente. De que forma é que se podem articular estas diferentes estruturas para a implementação e desenvolvimento de um projeto integrado, dedicado, por um lado, ao trabalho especializado de organização, conservação e disponibilização das coleções de fotografia e, por outro, de acesso e mediação de conteúdos? Ou de que forma é que a Rede Cultura pode potenciar o desenvolvimento de redes interinstitucionais que permitam criar arquivos fotográficos operacionais? Eu lanço esta questão para a mesa, não sei quem é que pretende iniciar. Eu talvez pudesse dizer qualquer coisa sobre isso. Para começar, se me ouvem, julgo que se estão a ouvir. Lamento não ter conseguido apresentar o meu conjunto de imagens que ilustravam o centro de estudos. Se me disponibilizarem 5 minutos no final, talvez ainda o possa fazer, uma vez que estamos a gravar este encontro e seria interessante deixar esse registro. Relativamente à questão que a Catarina, peço desculpa, colocou, a mim parece que seria uma oportunidade muito interessante para a rede, e tendo em conta que já existem duas estruturas, duas organizações, como é o caso do Centro de Estudos em Tomar
no caso do Minho em Leiria, nos extremos dos concelhos da zona da região de influência da Rede Cultura 2027, talvez fosse interessante promover uma plataforma digital com o devido resguardo, como já aqui foi referido, porque por um lado o digital facilita bastante a divulgação, o estudo, a partilha, etc. Por outro lado pode causar o efeito de, se está digitalizado, não precisamos do original. Então temos que fazer aqui também, teríamos que fazer aqui algum esforço de comunicação com os detentores das coleções, nos municípios ou nas coleções privadas, mas talvez fosse uma oportunidade para criar aqui uma plataforma no digital, na comunicação digital, nas estruturas desse género, permitisse integrar estas realidades, promovendo precisamente a partilha, o conhecimento das coleções que estão dispersas pela região com alguma dimensão, e fazendo com que essas coleções dispersas pudessem ganhar massa crítica quando reunidas nessa plataforma, tratadas, evidentemente, descritas como deve ser e partilhadas entre todos. Talvez essa pudesse ser uma forma de valorizar as questões, de chamar a atenção para elas e de demonstrar o valor intrínseco das coleções fotográficas num conhecimento acrescentado de um território como é este, ou como de qualquer. Tenho dito. Mais alguém pretende dar algum contributo? Então, eu vou passar aqui para uma questão do público. Só um minuto, que de repente... Ok. Então, eu tenho aqui uma questão do público para colocar. Estava a pedir a palavra. Peço desculpa. Não faz mal, é muito rápido. Estava só a pensar que inspirada por uma instituição que eu muito admiro, que é o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que nos últimos anos tem feito sempre um ano temático, ou seja, um ano em que, durante esse ano, o museu só faz exposições, conferências, publicações sobre um tema. E talvez isso também possa ser pensado ao nível de um lugar, de um território, que é, por exemplo, durante um ano, as várias instituições culturais desse lugar pensarem num tema e esse tema é objeto de tudo aquilo que faz parte da produção de exposições, a organização de conferências, coleções, etc. Não sei, eu acho que é uma boa ideia que eu acho que pode ser usada. E basta ver o MASP nos últimos anos, com muito sucesso. Obrigada pelo contributo. Eu vou colocar aqui uma questão do Flávio Nuno Joaquim, pergunta para o professor Luís Pavão e professor António Ventura. Como fotógrafo licenciado e com mestrado em fotografia no Instituto Politécnico de Tomar, sempre considerei que em Portugal a presença datada da fotografia existente encontrasse próximo da data de 1826. Uma prova disso é a existência do Museu Atelier Vicentes, que existe desde 1846, localizado no Funchal, Ilha da Madeira. A questão é, podemos afirmar que em Portugal existe um espólio com registro de memórias fotográficas com data desde a primeira fotografia apresentada? Quer dizer, o que se conhece das primeiras fotografias feitas em Portugal são de bastante mais tarde. A primeira referência a uma fotografia feita em Portugal é uma reprodução que saiu na revista, penso que é Ocidente, que é uma gravura que mostra o Palácio da Ajuda e que diz: esta gravura foi feita a partir de um daguerreotipo. E isto é 1840 qualquer coisa, não sei precisar. E, portanto, as primeiras fotografias que temos em Portugal são feitas por daguerreotipistas e penso que, na maior parte dos casos, são de estrangeiros que viajaram até cá e fizeram aqui as suas primeiras fotografias.
Podemos sempre mencionar o Venceslau Cifca, que veio com o rei Dom Fernando, era um ceramista, e que se dedicou à fotografia sob a forma de daguerreotipos, e tem as primeiras imagens, nomeadamente de fotografias do Palácio da Pena, em Sintra. Não temos nada tão antigo como 1826, aliás, essa data, 1826, é um pouco polémica, não se sabe se foi 26 ou 27, e foi apenas uma fotografia, porque a fotografia, na verdade, nasceu para o grande público apenas em 7 de janeiro de 1839. Portanto, mas em Portugal a fotografia chegou mais tarde. Portanto, quando sei. António Ventura, não sei se pretende intervir. Não, eu sobre o assunto, acho que o engenheiro Luís Pavão explicou muito bem aquilo que se sabe sobre esse assunto. Muito bem. Então temos aqui mais uma questão do Flávio Nuno Joaquim, muito específica, que foi colocada durante a intervenção do professor António Ventura. Como podemos fazer candidaturas ou saber mais informações sobre a residência artística que referiu? Sobre isso posso esclarecer. A residência artística está programada para ter início em setembro, provavelmente na segunda semana de setembro, ou na terceira, ou mais tardar, e vai se prolongar até novembro. Será oportunamente divulgada, mas para já, através até do site da Casa dos Cubos, do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, da Casa dos Cubos, é possível obter um endereço de e-mail para obter informações sobre esse assunto mais precisas, mas será oportunamente divulgado. Eu volto a perguntar se me dessem 5 minutos, gostava de apresentar algumas das imagens que não pude mostrar há pouco. Não sei se haverá essa oportunidade, mas seria interessante para nós deixar esse... Nós já ultrapassámos em muito o nosso tempo. Creio que poderemos tentar fazer essa apresentação. Não sei se o público terá mais alguma questão a colocar ao painel de convidados que temos hoje presentes, portanto, se calhar podemos aproveitar a oportunidade para ir colocando essas questões enquanto tentamos fazer essa apresentação. Muito bem, então eu talvez tente voltar aqui a partilhar o ecrã e rapidamente, não vou demorar 10 minutos, para isso em menos tempo, se conseguir, de facto, chegar ao... Não sei se está disponível. Nós conseguimos ver o ambiente de trabalho do computador. E vimos provavelmente o primeiro slide da apresentação. E assim? Está visível? Não. Não. Então, eu repeti o procedimento de há pouco, quando fizemos a experiência, e agora não está a funcionar. Pois. Há pouco apareceu... Está aqui disponível o botão para parar de partilhar e portanto, está suposto estar disponível. Claro. Há pouco apareceu essa imagem. A questão é que, à semelhança daquilo que acontece no Windows, nós não conseguimos ver o diapositivo em modo de apresentação, portanto, só conseguimos ver o diapositivo no modo de edição. E, portanto, provavelmente... É estranho porque aqui diz que está a partilhar uma janela de outra aplicação, parar de partilhar. Portanto, supostamente o sistema devia estar a admitir as imagens. Neste caso, claro. Eu não insisto. Claro. Obrigada. Então eu vou terminar com uma última questão que coloco também à mesa, isto também porque já estamos com mais de 1h40 minutos de emissão. Só deixar aqui esta questão. De que forma é que a fotografia pode potenciar o território da Rede 2027 no contexto nacional e europeu?
Presentemente, a exposição Identidade e Território é um bom exemplo de como a fotografia de arquivo e a contemporânea tem um enorme potencial para promover os 26 municípios como rede, sem que se perca a identidade das comunidades, mas comunicando uma identidade comum, mas que outro tipo de projetos ou iniciativas poderão ser promovidos para alcançar outras dimensões de promoção e valorização e outros públicos? Não sei se alguém... Eu se calhar acrescentava que, partindo da exposição, naturalmente, e posso falar em particular sobre isso, é a nossa intenção agora trabalhá-la, programá-la, não é? E trabalhar temas que, mantendo a diferença entre os diferentes municípios e as diferentes regiões, têm denominadores comuns, trabalhar temas em geral, a sociedade, o traje, várias áreas que se tocam e que são contemporâneos e que acontecem pelos 26 municípios em simultâneo, trabalhar temas completamente distintos, partindo sempre do denominador comum, que é a fotografia histórica, não é? Que é com base nela que toda a gênese da exposição foi refletida. Portanto, essa será uma das possibilidades. Outras em áreas completamente distintas, a fotografia pode dar um contributo. Estava agora a refletir em relação à exposição em particular. O António e os restantes colegas conseguem seguramente, a Filipa tem ali um conhecimento também muito interessante sobre a partilha, sobre partilhas e sobre formas de comunicar, que a rede pode e deve ouvir e deve seguir, porque efetivamente não é assim tão simples trabalhar em rede, mas não é impossível trabalhar em rede, e isso é o que percebemos. A mais-valia disso é essa, penso eu. Muito obrigada. Só uma última questão. Agora também gostava de dizer qualquer coisa relativamente a esta questão, se me permite, ainda já vamos no tempo, mas pegava na expressão que o engenheiro Luís Pavão há pouco referiu, quando disse que o sonho também tinha aqui um valor, era preciso acreditar e sonhar para fazer as coisas acontecerem. E acho que aqui também estamos numa oportunidade desse género. Temos que ser ambiciosos no bom sentido da palavra e ver um horizonte mais largo. Eu julgo que a fotografia também, a Filipa falou também dessa questão de fazermos ver às pessoas a importância da fotografia, cada vez mais. Nós temos um projeto em desenvolvimento neste momento, se chama Fotografia na Escola, que a Filipa acabou por descrever. Obrigado, porque descreveu a nossa intenção. Portanto, parece que temos alguma provavelmente razão para estarmos empenhados desta maneira em levar a fotografia para as escolas. Eu de repente dei-me conta, confesso, talvez por estar um bocadinho distraído em relação a algumas coisas, mas quando comecei a ter que dar aulas à distância, a minha primeira reação foi: mas é impossível dar aulas de fotografia à distância, que tonteria, não é? Mas depois acabei por me recordar de antes de começarmos o confinamento, já várias vezes fazia isso, nas aulas que dou de introdução às questões da fotografia, nas aulas, enfim, das abordagens mais primárias ou mais básicas. Eu começo muitas vezes por perguntar quem é que tem câmara fotográfica que possa emprestar às aulas práticas, e nestes últimos anos brinco um bocadinho com os alunos, com os meus alunos, quando eles me dizem que não têm câmaras fotográficas, e eu pergunto-lhes: então, mas onde é que vocês conseguiram comprar um telemóvel que tem câmara fotográfica? Porque já não há, não é? Já é difícil de encontrar um instrumento que supostamente serve para telefonar, mas que se verificarmos os marketings das grandes marcas e das grandes empresas de telemóveis, a aposta na imagem é absolutamente impressionante, não é? Porque qualquer equipamento destes hoje vende-se porque tem uma câmara fotográfica mais acrescentada e mais qualificada, e videográfica também, etc. Portanto, isto quer dizer que até determinada altura as pessoas hoje, uma grande maioria dos habitantes deste planeta, estão equipados com câmaras fotográficas e com câmaras videográficas
inclusive cada vez mais qualificadas em termos de produto final. E portanto, é possível, isto fez-me verificar que é possível, até certo ponto, dar aulas de fotografia à distância. As pessoas têm equipamentos em casa e a própria plataforma digital disponibiliza o respectivo laboratório digital. E, portanto, isto torna viável alguma formação relacionada com a tomada de consciência da fotografia, daquilo que ela é, daquilo que ela para que serve, do efeito que produz, da ferramenta de comunicação extraordinária que pode ser, e podemos inscrever isto nas escolas, inclusive, com muito mais facilidade, porque a inscrição da fotografia numa escola, aqui há 15 ou 20 anos atrás, era extremamente difícil. Fizeram-se algumas tentativas que não foram consequentes, porque era preciso montar um laboratório, era preciso manter um laboratório, e isso tornava-se a coisa quase impossível. Hoje, o professor está equipado com uma câmara fotográfica, os alunos estão equipados com câmaras fotográficas, essas câmaras fotográficas estão inscritas numa plataforma de comunicação instantânea e, portanto, se nós fizermos formação de fotografia num ambiente como este de cultura fotográfica, podemos rapidamente inscrever a fotografia de uma maneira muito consequente numa estrutura de ensino e aprendizagem. Pelo menos a ideia é essa e vamos tentar fazê-lo. Evidentemente que temos que ter o cuidado de mostrar o outro lado da fotografia, que é o que acontece quando a imagem é impressa sobre um papel. E portanto, aí podemos remeter à problemática da fotografia antes do digital. E talvez isto nos leve muito longe. Portanto, a ideia aqui para a rede seria, neste caso, uma oportunidade para construir esta relação da fotografia com as coisas e com as pessoas, de modo como a fotografia pode testemunhar, comprovar, demonstrar uma determinada realidade e como pode substituí-la. Teremos que escrever isto nesses processos de uma maneira correta e questionando sempre aquilo que estamos a fazer e tentando fazer com que as pessoas... A fotografia também é talvez das expressões, se pensarmos na expressão artística, se quisermos trazer para aqui a arte, ou aquilo que tem a ver com a expressão artística, talvez a fotografia seja um modo de representação da realidade, se quisermos, na versão mais transversal daquilo que isto possa querer dizer, mais fácil de devolver às pessoas. E nessa devolução obter, por sua vez, um retorno. E, portanto, há um processo dinâmico que a fotografia pode promover, pode ajudar a construir, e penso eu o modo como esta candidatura está construída, que tem um ponto de partida da transversalidade e da união de 26 concelhos, porque é uma candidatura à Cidade Europeia da Cultura que envolve 26 concelhos à volta de Leiria. Portanto, tem aqui uma oportunidade de interligação e de interação que não se devia deixar perder, porque pode-se ser uma excelente oportunidade para num território vasto, muito diverso como é este, construir uma estrutura que unifique, e no bom sentido da palavra, e que crie uma visão sobre nós próprios, enquanto território, mais acrescentada e mais interessante, através precisamente da capacidade que a fotografia tem para fazer a demonstração destas coisas todas. Muito obrigada. Nós já ultrapassamos largamente o nosso tempo. Eu coloco apenas à consideração dos nossos convidados se pretendem fazer alguma última intervenção. Caso contrário, irei dar por encerrado o seminário. Alguém deseja ainda intervir? Bom, então eu gostaria de agradecer aos nossos convidados a participação. Sofia? O engenheiro Luís Pavão estava a pedir a palavra, creio eu. Eu só queria dizer uma coisinha. Não demora nada. A fotografia nunca teve tantos utilizadores como hoje. Não há sítio nenhum onde se vá que não haja 3 ou 4 fotógrafos de telemóvel em punho. Nenhum. E por isso fotografam tudo, os acidentes, os acontecimentos invulgares, tudo. Mas a verdade é que se nota muita ignorância, e já não tanta ignorância técnica, porque parece que é impossível é impossível falhar, é impossível não fazer bem.
mas uma ignorância total em termos de imagem, em termos de aproveitamento da imagem, até em termos de história da imagem. Um amigo meu há muitos anos, que era fotógrafo do Diário Popular, foi convidado para ser professor de fotografia. Ele era fotógrafo profissional, repórter. E ele veio-me dizer assim, epá, o que é que eu vou-te para lá ensinar, pá? A fotografia é uma coisa que se ensina em 5 minutos e depois tu espreitas e ou vês ou não vês. Se espreitas e não vês, não há nada a ensinar. Exatamente este aspecto do espreitar e ver alguma coisa que dava para ensinar. Ou seja, dava para colocar isto nas escolas, porque já não temos esta dificuldade que o António Ventura referiu, que é preciso câmara escura, que é preciso ampliadores, e que é preciso salas e não sei o quê. Andam com o telemóvel no bolso e fotografam tudo o que lhes apetece à frente, mas podem saber fazê-lo. Isso aí é um grande conhecimento e que poderia contribuir também para uma elevação da qualidade, subir o nível do que se produz e que circula por aí tanto, em tanta quantidade. E eu acho que se os alunos e se os praticantes soubessem um pouco de história da fotografia, conhecessem o trabalho de alguns grandes fotógrafos, vissem imagens, podia haver aqui um grande salto em frente na utilização das imagens, porque há muita tristeza no que se produz. Pronto, era só isto que eu queria dizer. Muito obrigada. Bom, então eu agradeço aos nossos convidados a participação nesta sessão. Gostaria também de agradecer às pessoas que nos acompanharam e participaram nesta iniciativa. Dizer apenas que o próximo webinar é dedicado ao tema a fotografia enquanto processo de conhecimento do território. Será realizado no dia 7 de abril, pelas 18 horas, aqui no Facebook da Rede Cultura 2027. Muito obrigada e boa noite.